O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando o mês de agosto, o mês das vocações. Aqui em nossa diocese, este é um ano também dedicado às vocações. Então, iniciando esse momento de meditação na Santa Missa, que nós nos comprometamos também a rezar pelas vocações, pedir ao Senhor que nos mande vocações. A igreja precisa muito dessas vocações, de todas elas que nós vamos celebrar durante esse mês de agosto. Ouvimos agora a liturgia da palavra. A liturgia desse domingo nos convida a sentar à mesa que o próprio Deus preparou para nós. Ele nos oferece o alimento que precisamos. Voltando um pouquinho à primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías. E pelos lábios do profeta, Deus convida o povo faminto e sofredor, que estava no exílio, longe de casa, longe do templo, para que esse povo tenha uma mesa farta e gratuita. E o texto, um dos versículos é este: venham matar a sede e comprar sem ter dinheiro, comer sem pagar, beber vinho e leite à vontade. Então é um convite à abundância, ao alimento, para que o povo também possa
retornar. Era um apelo para que o povo se animasse a voltar à terra de origem para recomeçar uma vida nova. Então nosso Deus é aquele que se mostra presente na vida das pessoas para fortalecer, para que as pessoas possam recomeçar uma vida nova. E esse era o recado do Senhor pelo profeta Isaías, para que o povo acreditasse mesmo, tivesse uma fé firme e forte, e assim pudesse retornar à terra, à casa e retomar uma vida nova. Recomeço sempre é o que Deus pede para todos nós. Na segunda leitura, ouvimos a carta de Paulo aos Romanos. Este, podemos dizer, é um hino ao amor de Deus, que enviou ao mundo o seu próprio Filho para nos convidar ao banquete da vida eterna. Jesus, Filho de Deus, Deus também, nos traz esse convite ao banquete da vida eterna, o banquete do reino, o banquete que o Senhor sempre reserva para nós e nos convida a estar com Ele. No Evangelho segundo São Mateus, que ouvimos agora há pouco, Cristo realiza a profecia da primeira leitura, alimentando o povo com a multiplicação dos pães. Ou seja, a referência é esta, a indicação é esta: aquilo que o profeta anuncia, Jesus agora concretiza. Ou seja, as pessoas têm que acreditar em Deus, porque a promessa de Deus nunca falha. A multiplicação dos pães é um texto já bastante conhecido e que nos ensina muito, sempre. Toda vez que nós lemos e meditamos esta passagem do Evangelho, nós aprendemos sempre mais. Quais são os passos de Jesus para resolver então o problema da fome? O primeiro passo, Jesus vê a fome e busca a solução na comunidade. Jesus quis e quer precisar da comunidade. Quando os discípulos buscam a solução mais fácil, despedindo o povo para que possa ir comprar comida, Jesus ordena: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, a solução está na comunidade. E é isso que Jesus pede aos discípulos naquele momento. O segundo passo para resolver o problema da fome, Jesus ensina como buscar a solução. E a solução está na partilha. É partilhando que se busca a solução para resolver o problema da fome. Jesus recolhe os 5 pães e os 2 peixes, abençoa e manda partilhar. Todos comeram, ficaram satisfeitos e até sobrou. Então é na comunidade que está a solução para os problemas, na medida em que se sabe partilhar. Terceiro passo de Jesus para resolver o problema da fome: dá o motivo para a partilha. Qual é a motivação para a partilha? Deus é o dono de tudo. Tudo que temos e somos pertence a Deus. Nossa vida é dom de Deus. O nosso dia a dia pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Abençoou aqueles pães,
aqueles peixes e todos comeram, ficaram satisfeitos e sobrou muito ainda. As leituras de hoje, sobretudo a primeira leitura e o Evangelho, nos lembram 3 verdades que são muito importantes para nós como cristãos, na família, na comunidade, na vida profissional, na vida em sociedade. A primeira dessas 3 verdades: Deus convida todos para o banquete do reino. Ninguém está excluído, ninguém está marginalizado. O convite é para todos. Os que vivem à margem da vida e da história. Os que têm fome de amor e de justiça. Os que vivem no desespero. Os que o mundo condena e marginaliza. Os que não têm pão na mesa, nem paz no coração. Então ninguém pode dizer assim: Deus esqueceu de mim. Não, de jeito nenhum. Todos somos convidados para o banquete do reino. Que ninguém se considere excluído, que ninguém se considere marginalizado, desprezado. Diante de Deus, todos temos o lugar no seu banquete. A segunda verdade: Jesus nos compromete com a fome do mundo. Jesus compromete a todos nós com a fome do mundo. Dizem aí as estatísticas, não é? Que quase 2/3 da humanidade passa fome, passa necessidade. Não tem o suficiente para viver com dignidade. E nesse tempo de pandemia, a situação se complica ainda mais, né? Muita gente perde o emprego, pequenas empresas acabam fechando. Ah, tá bom, tem um auxílio do governo. Sim, mas que família sobrevive com R$600? Né? Então, é preciso que nós também nos comprometamos com a fome das pessoas. Nós também somos responsáveis pela fome no mundo. O milagre da partilha acontece na medida em que todos oferecem um pouco do que têm. Entendendo que não é a quantidade, mas da generosidade que se faz o milagre acontecer. Não é o ter muito, mas é repartir um pouco do que se tem. O milagre da partilha não se reduz às coisas materiais. Às vezes, a pessoa não tem coisas materiais para repartir, porque já vive também numa dificuldade. Então, quem tem dificuldade, não pode repartir, pode também sim. Porque não é somente coisas materiais. Muitos necessitam um pouco do nosso tempo, um olhar, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, ou do Zap, como se fala hoje em dia, não é? Então, repartir o que nós temos. Às vezes a pessoa está numa situação difícil, entristecida, amargurada, um problema na família, alguém que está doente, alguém que está passando por uma situação complicada. Às vezes parece pouco, mas uma palavra,
Hoje em dia, por conta da pandemia, não se pode abraçar por aí as pessoas, né? Mas se pode mandar uma mensagem, se pode ligar, se pode dar uma palavra, fazer aquilo que se pode. É também um milagre da partilha. O que nós temos, nós precisamos repartir. E a terceira verdade que Jesus nos convida a sentar à mesa e receber o pão que Ele oferece. Sentar à mesa e receber o pão que Ele oferece. E aí, em outras palavras, sentar-se à mesa com Jesus significa comprometer-se com o reino. Lutar sempre contra a desigualdade, a exploração, o esbanjamento. Tem gente que não está contente com o que tem, sempre quer ter mais, ter mais, ter mais. Acumular coisas, mesmo que seja para estragar. Então, a posição do cristão tem que ser sempre lutar contra a desigualdade. E vamos, deixar bem claro, hoje em dia se fala muito assim, se é a favor dos pobres porque é comunista. Vocês já ouviram alguém falar assim por esses tempos, Não, é ser cristão, é estar junto com os que precisam, é não concordar com o mundo de desigualdade. Por que poucos têm que ter muito e muitos não ter o suficiente para uma vida digna? E quantas coisas, a quantidade de coisas, de alimentos que se perde nesse país, que se joga fora, se desperdiça, Quem de nós que temos um pouquinho mais temos um RG assim, mais antigo um pouco, temos uma carta de identidade mais velhinha um pouco, Quem de nós já não ouviu lá dos nossos pais, dos nossos avós, olha, não deixa comida no prato, viu? Não sobra comida no prato que vai faltar para outra pessoa. É um jeito simples de dizer assim, olha, pensa nisso, o que você esbanja, o que você deixa estragar, está faltando para o outro, para o próximo, para o irmão, Vocês perceberam bem, já ouviram tantas vezes esse evangelho, que recolheram as sobras. Jesus multiplicou os pães e os peixes, todos se alimentaram, todos ficaram satisfeitos e sobrou muito ainda. Mas recolheram as sobras, ou seja, não é para estragar, não é para desperdiçar, é para aproveitar tudo. Então, assumir a partilha, o amor, o serviço, a generosidade. Essa é a verdade que o Senhor quer colocar em nosso coração, Se o cristão não tem um coração de partilha, de amor, de serviço, generosidade, que cristão nós somos? Claro, perfeitos ninguém de nós somos. Perfeito é só Deus. Mas, como cristãos, nós temos que fazer aquilo que cabe a nós, contando sempre com a graça de Deus. E aí tem aquele ditado português, um ditado português antigo, que diz: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. É um ditado português muito antigo, O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Então a multiplicação dos pães nos lembra que todos nós temos que fazer nossa parte. E aí,
Nem sempre a gente pode atender quem bate à frente da nossa casa, às vezes pedindo lá uma moedinha, pedindo um dinheirinho, né? Às vezes pedindo lá algo para comer, num horário que às vezes não é, né? Então não se pode, não dá para atender todo mundo a toda hora. Não se trata disso também, mas se trata de entendermos que o que eu recebo de Deus, que nós recebemos de Deus, é para ser partilhado também, né? Não dá para dar uma esmola para todas as pessoas que nos pedem, mas quando você olha para alguém e você reparte, dá uma esmola, dá uma ajuda, dá um alimento, você está fazendo a sua parte. Nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, no altar de Deus, Jesus se faz alimento para todos nós. Vivemos nesse tempo de pandemia, o povo não pode estar presente na Santa Missa, mas isso vai passar, se Deus quiser, futuramente poderemos de novo frequentar as missas, participar da Eucaristia, mas nesse tempo, à distância, espiritualmente, nós também recebemos de Jesus a força do seu corpo e do seu sangue. Deixar que Jesus entre em nosso coração. E eu termino lembrando aqui uma música do Zé Vicente. Não vou cantar não, porque não fica bem aqui, né? A música se chama Pão em Todas as Mesas. Eu separei aqui 2 estrofes que eu acho muito significativas. A mesa tão grande e vazia, de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegria não há jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Irmãos, companheiros na luta, vamos dar as mãos, na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja e a certeza, vamos construir aqui, na terra, o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Foi uma música muito cantada em muitos tempos, né? Na simplicidade, ela mostra que quando cada um faz um pouco, todos têm possibilidade de viver com dignidade. Que o Senhor nos ajude sempre a multiplicar. Ele multiplica em nós os dons e nós chamados a repartir com os outros um pouco do que temos.